Aleluia. Boa noite, meus queridos. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor, Salvador, Redentor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém, meus queridos. Que bom nós estarmos aqui quarta-feira. A igreja, um número... Ó, o irmão Alan chegou aí. Bom, bem agradável. Mas nós estamos orando, buscando a presença do Senhor. E nós estamos em campanha de missões. Eu quero destacar isso com os irmãos. E peço aos queridos, e coloque esse mês de julho, equipe de missões, trabalho missionário, nas mãos do Senhor. Que Deus venha converter vidas, que Deus venha impactar de alguma forma a cidade de Jequié, por meio desse trabalho missionário, não apenas desenvolvido por essa igreja, mas pelas igrejas batistas aqui da nossa cidade e circunvizinhança. Vamos estar orando por missões em nome de Jesus. Nós estivemos ausentes uma semana e pouca, e aí nós retornamos e já retornamos no retiro. Foi uma bênção, foi bastante cansativo esse final de semana, mas foi muito bom estarmos ali nesses 3 dias, onde as pessoas geralmente estão nas festas, e nós estivemos ali em retiro com os jovens. Obrigado, minha querida. Com os jovens e os adolescentes e alguns adultos também. E foi um momento muito gostoso da gente buscar mais, se concentrar na presença de Deus. Jovens, adolescentes, nos unimos com a Igreja Batista Betânia e foi momentos assim de muito quebrantamento, de muita busca pela presença de Deus. Jovens que Deus tem levantado, adolescentes que Deus tem levantado aqui nessa igreja, já com características, com dons, com talentos de pregação, de exposição da palavra. E é isso que nós queremos formar, uma geração de adolescentes, de jovens maduros na palavra. É uma geração trazendo outra, jovens maduros em oração, jovens maduros na palavra, e nós nos sentimos assim realizados com o retiro, a equipe que organizou, a equipe dos adultos, aí encabeçada aí por Jó, encabeçada por Vitor aí da organização, o Danilo. Foi muito gostoso, que Deus continue abençoando essa igreja. Meus queridos, como é de costume, meio de semana, a gente está trabalhando no livro de Salmos, e hoje nós vamos para o Salmo 10, ou melhor, Salmo 11. Salmo 10 já foi. Quero lembrar também aos queridos, quem não sabe ainda, nós já estamos, a igreja já está com o Pix, está ali o QR Code, ali no mural. Se você não tem acesso, o QR Code digital, tem ali o QR Code físico impresso ali no mural. Nós já estamos recebendo as ofertas, dízimos, por meio do Pix. Hoje eu já fiz o teste, graças a Deus é tudo certo. E aí o que a gente tem orientado os irmãos? Das duas uma, ou você coloca no envelope, você coloca na capa do envelope, na frente do envelope, o valor e o dia que você fez o Pix, para a gente conferir no aplicativo, se caiu tudo direitinho, ou você coloca o comprovante. Se você conseguiu imprimir o comprovante, coloque o comprovante. Eu fiz dessa forma, eu imprimi o comprovante, coloquei o valor na frente do envelope e o comprovante dentro do envelope, ok? Então você escolhe, isso é para controle da tesouraria, mas está um sucesso, vai facilitar demais, só você evitar estar indo no banco, sacando dinheiro, então você já faz a sua oferta via Pix. Às vezes você está viajando, você quer contribuir com a igreja, você pode contribuir dessa forma. Salmo 11, são 7 versículos, Salmo de Davi, estou lendo na versão NVI como de costume. E nós vamos falar hoje sobre a importância de nós confiarmos no Senhor. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Verso 4.
O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Verso 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Meus queridos, é um salmo curto, mas é um salmo profundo se a gente meditar de fato. E meditando nesse salmo, eu pude perceber que o salmista Davi, a gente não sabe o contexto específico em que ele está inserido, mas a gente sabe que antes de Davi ser rei, ele passou por maus um bocado. Momentos difíceis na caminhada dele. Depois que Davi foi ungido como rei, ele passou décadas experimentando perseguições, experimentando toda sorte de adversidades, de intempéries, de dissabores, caminhando na direção que o Senhor o colocou. E como eu falei, a gente não tem um contexto específico, mas a gente pode perceber que o contexto que o Salmo é escrito é um contexto de muita diversidade. Se você ler comigo o verso de número 2, a gente pode ter uma noção do que esse homem está enfrentando quando ele está escrevendo essa poesia, essa canção em forma de oração, ou essa oração em forma de canção. O verso de número 2, o salmista diz: vejam, os ímpios, que a gente não sabe quem são, ele não dá nome, mas a gente sabe que ímpio, a palavra ímpio significa pessoas que não têm piedade, ou pessoas que não adoram ao Senhor, pessoas que não têm um relacionamento com o Senhor, pessoas que vivem uma vida à margem dos valores e princípios de Deus. Ele chama de ímpios, e ele fala que esses ímpios, que se movem na direção dele, preparam os seus arcos. E interessante que a ideia que Davi traz na nossa mente é que o fato deles prepararem os seus arcos quer nos ensinar que eles organizam uma oposição, uma perseguição premeditada. Eles planejam o mal contra Davi. Eles planejam o mal contra o salmista. Eles arquitetam, eles maquinam o mal contra o salmista. O verso 2 ainda diz: colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem. Não é na luz do dia, é na surdina, é de maneira sorrateira, é de maneira ardilosa, tramando contra as costas, tramando de maneira sorrateira para tentar armar emboscadas para pegar Davi desprevenido. Eles armam os arcos nas sombras, quando Davi está mais vulnerável, mais frágil, sem esperar o contra-ataque do inimigo. E diz ainda o verso de número 2, que eles atiram contra os retos de coração. É uma perseguição gratuita. Sabe quando a gente, não sei se você já passou por isso, mas via de regra, assim, acontece que pessoas começam a perseguir a gente, ou começam a se opor a gente de forma gratuita. Você não fez por onde, você não provocou essa pessoa, seja no ambiente de trabalho, você já foi perseguido no seu ambiente de trabalho, sem você provocar ninguém? Às vezes, justamente por você fazer o que é reto, o que é certo, o que é justo, justamente por você promover a justiça no seu ambiente do local de trabalho, você vai ser perseguido. Você aqui adolescente, criança, você já foi perseguido na escola justamente por não entrar no esquema da pesca, da cola, por justamente não se adequar às coisas erradas, às práticas erradas que o coleguinha faz. O texto está dizendo que Davi está sendo perseguido, e ele está sendo perseguido mesmo sendo um homem reto de coração.
A perseguição que Davi está enfrentando aqui, as adversidades que Davi está enfrentando, não é porque ele causou por causa dos seus pecados. Não é como punição do Senhor por causa de algum erro que ele praticou, não. Ele é um homem reto, ele é um homem que tem andado na presença de Deus e mesmo assim está sendo alvo de perseguição, mesmo assim está enfrentando intempéries como eu e você podemos enfrentar. Às vezes a gente passa por adversidades, por momentos de dissabores, justamente por estar buscando a presença do Senhor, justamente por tomar a decisão no coração e na alma de fazer o que é reto diante de Deus. E mesmo assim, a gente enfrenta dissabores. E mesmo assim, a gente enfrenta crises. Talvez a gente não enfrenta perseguições de inimigos que tentam tirar a nossa vida. Talvez o nosso problema não seja o mesmo problema de Davi. Talvez o nosso problema seja um outro problema, de uma outra natureza. Mas são problemas que vêm até nós, crises e dissabores, que às vezes roubam o nosso sono, que às vezes tiram a nossa paz, que às vezes nos causam estresse, cansaço na alma e nas emoções. E diante de todo esse cenário, a pergunta do verso de número 3 é fundamental para a gente entender a mensagem dessa noite. Porque o verso de número 3, o salmista faz a seguinte pergunta: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Quando o mundo do justo, o mundo familiar, os seus fundamentos familiares, os seus fundamentos profissionais, os seus fundamentos de ordem de saúde, aquilo que fundamenta a sua vida, o cenário da sua vida está se desfazendo diante dos seus olhos, diante do desmoronamento daquilo que a gente se sustenta, se fundamenta, está se desmoronando, está se desfazendo, estão sendo destruídos diante de nós. O que a gente pode fazer? Qual deve ser a nossa resposta? O que pode fazer o justo, pergunta o salmista Davi, diante de todo esse caos, diante desse cenário complexo, onde inimigos andam na espreita, armando armadilhas com as suas flechas, para tentarem sabotar e tirar a vida do salmista. O que pode fazer o justo? Diante de perseguições gratuitas, diante de intempéries, de dissabores, de crises complexas, que a gente muitas das vezes não sabe o que fazer, para onde ir, o que falar. O que pode fazer o justo diante da destruição desses fundamentos? A resposta do salmista, em síntese nessa noite, se você puder gravar, e aí resume toda a mensagem dessa noite, é que nós, como povo de Deus, temos a necessidade de confiarmos no Senhor em meio às intempéries da vida. Em meio às intempéries da vida, nós precisamos confiar no Senhor. E dois elementos aqui que Davi nos chama a atenção, que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar na soberania de Deus, em quem Deus é, aonde Deus está. E segundo, nós devemos confiar no propósito de Deus para as nossas vidas. Então, nesses dois movimentos, eu gostaria de caminhar com vocês a necessidade de confiarmos no Senhor em meio às intempéries da vida, em sua soberania e em seu propósito. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 4, veja comigo, por gentileza, o salmista, ele desafia o povo de Deus, os israelitas, os israelenses da sua época, e Deus está nos desafiando hoje. Nós temos a necessidade, queridos, de confiarmos na soberania do Senhor, na soberania do Senhor em meio às intempéries da vida. Quando nós lemos o verso 1, ele diz: no Senhor me refugio. É uma afirmação. Ele está dizendo:
O meu refúgio é o Senhor. Aonde é que eu me escondo? Diante das crises, no Senhor. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? E aí vem o verso 2 que a gente já leu. Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para da sombra as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? A pergunta que a gente levantou na introdução. E a resposta está no verso de número 4. Se os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Verso de número 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Os versos de número 1 ao verso de número 4, o salmista está desafiando a mim, a você, ao povo de Deus, diante das intempéries da vida, diante das perseguições, das crises, dos dissabores, dos problemas da existência, que nós não estamos isentos por sermos servos de Deus. O salmista está nos desafiando a confiarmos no Senhor, na sua soberania, no seu poder. Perceba, meus amados, que o salmista, ele começa afirmando categoricamente, no Senhor me refugio. O Senhor é meu refúgio. Constantemente você vai ver essa expressão nos salmos. Os salmos são canções, são orações de homens, de mulheres como eu e você, limitados, frágeis, vulneráveis. E que tem no Senhor o seu refúgio. E que tem no Senhor a sua fortaleza, e que tem no Senhor o seu esconderijo. Diante das agruras, das adversidades, é o Senhor que nos refugia, é o Senhor que é a nossa fortaleza. No entanto, perceba, a segunda parte do verso 1, que nessa caminhada de confiar no Senhor, de ter o Senhor como nosso refúgio, nessa caminhada, eu e você vamos ser tentados, preste bem atenção, nós vamos ser tentados e tentadas a buscarmos outros refúgios. A segunda parte do versículo 1 diz assim: como então vocês podem dizer-me, fujam como um pássaro para os montes? O salmista começa dizendo, o Senhor é meu refúgio, mas ele admite que existem vozes, às vezes são vozes externas, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um vizinho, às vezes é um familiar, às vezes são vozes internas, é o seu coração, é a sua alma que fala para você, busque os montes, fuja como um pássaro e se esconda nos montes. Não espere, não confie na providência do Senhor, nada Ele pode fazer por você. Essa segunda parte são conselhos que o salmista está ouvindo. Conselhos para que ele fabrique os seus próprios lugares de refúgio. O salmista diz, o Senhor é o meu refúgio, e mais existem vozes perto dele, vozes externas ou internas que dizem, fuja como um pássaro para os montes. Você vai ficar esperando uma providência que não vem? Você vai ficar esperando uma resposta que não vem? Você está em meio a essa crise? Tome as rédeas da situação. Fabrique um lugar de refúgio, a parte do refúgio do Senhor. Ele faz esse questionamento, por que ele faz? Ele faz porque vozes externas ou internas estão sugerindo para ele fabricar o seu próprio lugar de refúgio. E nós somos tentados da mesma maneira, assim como o salmista.
Quando estamos passando por momentos difíceis na caminhada, vozes internas ou externas dizem: não, faça do jeito que você pensa. Não, você tem a solução na mão, confie no seu trabalho, confie nos seus recursos financeiros, você tem força física, você tem força emocional, confie nas suas forças, nas suas próprias forças. Esperar pelo Senhor demora demais, esperar pelo Senhor é trabalho demais. Fuja como um pássaro para os montes, fabrique o seu próprio lugar de refúgio. Vozes internas e externas que sugerem para mim e para você que esperar no Senhor é inútil. E talvez a coisa se agrave. E quando a coisa se agrave, vem o verso de número 3 e diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Porque perceba, queridos, por mais que a gente fabrique as nossas muletas espirituais, por mais que a gente passe a confiar em coisas, em realidades que nos prometem refúgio, que nos prometem segurança, no fundo, nada nesta vida pode nos proteger e fundamentar a nossa vida, exceto a presença do Senhor. Diante da pergunta do versículo de número 3, o salmista, ele combate essa tentação de fabricar esses próprios refúgios, próprios fundamentos. Ele rebate dizendo o seguinte: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Perceba, queridos, diante dessa inquietação e dessa tentação de fugir como um pássaro para os montes e buscar fabricar o seu próprio lugar de segurança e proteção, o salmista recobra a sua consciência espiritual, diz: não, é o Senhor que é o meu refúgio. É o Senhor que está no controle dessa situação, é Ele que tem a minha vida em suas mãos, Ele está no seu santo templo, Ele está no trono, o trono do Senhor está nos céus e o trono está ocupado, Ele está no trono, Ele é o Rei sobre a minha vida, Ele é o Rei sobre o meu destino, Ele é o Rei sobre a minha história. Esse Deus que é o Rei do salmista é o mesmo Deus que é o nosso Rei. E diante das intempéries da vida, nós precisamos recobrar a consciência e a confiança que esse Deus está no trono, Ele é soberano. Constantemente você vai ver isso nos Salmos. Nós já refletimos aqui no Salmo de número 9. No Salmo de número 9. O salmista escreve o seguinte, algo bem próximo, bem parecido. Ele está enfrentando a dificuldade, ele está enfrentando o intempérie, e aí ele vai e escreve: o Senhor reina para sempre. Salmo 9:7. O Senhor reina. Reina quando? Reina só esse ano? Reinou ontem, na época de Davi? Reinou ontem na época do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Quando é que o Senhor reina? Ele reina para sempre. Não existe um milésimo de segundo na história que Deus não esteja reinando. Não existe um centímetro quadrado sequer da sua vida, da sua história, que Deus não esteja reinando. A sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua profissão, a sua saúde está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele está no trono, Ele está no seu santo templo. Mas quando a gente não ora, quando a gente não tem uma vida de oração, os nossos olhos são seduzidos a, como um pássaro, fabricar seus próprios refúgios e fugir para o monte. É por isso que o Salmo é um livro de oração.
E no Salmo 9 ainda ele diz: o Senhor reina para sempre. O Senhor, verso de número 9, Salmo 9:9, o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome. Como é que nós vamos conhecer o nome do Senhor se a gente não ora? Como é que a gente vai conhecer o nome do Senhor se a palavra de Deus é um artigo de decoração na nossa casa? Como é que a gente vai conhecer o nome do Senhor se a gente não tem tempo de qualidade para estar diante da presença desse Deus maravilhoso que está no trono, que está no templo, esse Deus extraordinário? Se a gente não tem tempo de qualidade para nos quebrantarmos diante desse Deus todo-poderoso, os que conhecem o teu nome, os que confiam, os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Não dá para confiar em quem você não conhece. Eu me lembro que certa feita eu fui fazer um passeio com a família, e Davizinho era pequeno, mais pequeno do que hoje, né? Já é pequeno, né? Era menor ainda. E a gente foi fazer um passeio de barco. E perguntaram a Davizinho assim, estava bem agitado, né? As marolinhas. E perguntaram assim a Davizinho, alguém que estava junto com a gente perguntou: você não tem medo de estar aqui nesse barco, sem saber nadar? E Davizinho deu uma resposta bem sábia. E eu penso que pode ilustrar a nossa conversa nessa noite. Ele falou assim: não tenho medo não, meu pai está aqui. E na hora Deus ministrou no meu coração. Eu falei assim: é isso. Muitas vezes nós estamos atravessando momentos absolutamente difíceis. E quando a gente conhece o nosso Pai, e de que o nosso Pai tem todo o poder, eu não tenho todo o poder. Se aquele barco virasse, ele ia cair igual um tijolo de 8 furos. Não confie em seu pai não, confie na boia, meu filho. Mas Deus é todo poderoso, meus irmãos. O nosso Deus, Ele tem todo o poder. E não há limites para o nosso Deus. E aí então o salmista ensina para mim e para você, de que a maior necessidade que nós temos é confiarmos no cuidado amoroso e paternal do nosso Senhor. E Ele é soberano. Em segundo lugar, o salmista, ele diz: olha, você tem que confiar no Senhor. Em primeiro lugar, você deve confiar no Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele está no seu santo templo, porque Ele reina. Mas em segundo lugar, nós temos a necessidade de confiarmos no propósito do Senhor em meio às intempéries da vida. Existe um propósito. Versos 5, 6 e 7 mostra para nós que propósito é esse. O verso diz assim: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Verso 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. O salmista tenta nos ensinar o seguinte: que cada sofrimento, cada intempérie, cada dificuldade que Deus permite na nossa caminhada de vida, não é porque Deus deixou de nos amar ou deixou de cuidar de nós. Pelo contrário, existe um propósito maior, um propósito que muitas das vezes eu e você a gente não entende. Essa é a verdade. Nem sempre Deus desce do céu, na verdade Deus não desce do céu, ok? Para explicar para a gente.
Nem sempre vai ocorrer conosco o que ocorreu com Jó, que Deus desceu para falar com ele. Não, muitos momentos que a gente passa, a gente não vai ter explicações, mas existe um propósito, e o propósito a gente consegue perceber o verso de número 5, porque o salmista no verso de número 5 diz o seguinte: o Senhor prova quem? O ímpio, o justo. Quem é o justo para os salmos? O justo é aquele homem, é aquela mulher que tomou a decisão na sua vida: eu quero confiar no Senhor, é o Senhor que é o meu refúgio, é o Senhor que é a minha fortaleza, eu não estou direcionando e guiando a minha vida sozinho, não, quem direciona a minha vida é o Senhor. Esse é o justo dos salmos, e o texto está dizendo que o Senhor prova o justo, e a palavra provar aqui no hebraico é hakan, que significa testar, examinar. Na escola, e aí você se lembra muito bem disso, e os adolescentes aqui sabem mais do que a gente, está bem atualizados. Na escola, primeiro a professora ensina a lição, não é isso, gente? Não é isso, crianças? Primeiro tem a lição e depois vem a prova. Mas na nossa caminhada com Deus é o contrário. Primeiro vem a prova, depois vem a lição. Essa é a ideia. E mais, a palavra hakan, usada aqui pelo salmista, que é provar, era a mesma palavra usada para o ato do ourives, purificar um ouro. O texto está dizendo aqui que Deus, Ele permite as provas, Ele concede as provas para o justo, para o homem e a mulher que tomou a decisão de caminhar com Ele, depender dEle, para nos purificar, para nos moldar, para tirar as impurezas, para nos amadurecer. Sem provas, não tem como a gente amadurecer. Sem passarmos por momentos de intempérie, onde a nossa fé é exercitada, onde o nosso coração é exercitado a depender de Deus, a gente não amadurece. E o texto bíblico está dizendo que Deus permite provas na nossa vida, para nos testar, para nos examinar, para nos moldar, para nos purificar. E o tempo verbal usado aqui pelo autor dá a ideia de uma ação contínua. Não é que Deus provou quando a gente começou a andar com Ele ontem, há 10 anos atrás, e hoje não prova mais. Não. Constantemente Deus está nos provando. Constantemente Ele está nos moldando. Sabe por quê? Porque todos nós, pastor, diácono, membro de igreja, participante de ministérios, todos nós estamos no processo de amadurecimento, e as provas que Deus permite na vida do salmista e na nossa vida, é com o objetivo de nos amadurecer, de recriar em nós a imagem de Deus, manchada pelo pecado em Gênesis 3. E eu fico imaginando que essa prova que Deus está revelando aqui por meio do Salmo 11, tem tudo a ver com o que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, verso de número 29. Porque Paulo, que também foi um homem bastante provado, ele escreve assim, com categoria, com precisão, de quem passou por aquilo. Ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Ele responde: para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o grande objetivo de Deus nos salvar em Cristo, queridos? Qual é a grande obra que Deus está fazendo em nós? Qual é a
o grande projeto de Deus na minha e na sua direção? Qual é o grande objetivo que Deus dispensa toda a sua energia, todo o seu mover gracioso na minha vida e na sua vida? É nos transformar, é nos fazer conformes à imagem do seu Filho. Para isso nós fomos criados, para isso nós fomos redimidos, e para isso nós fomos glorificados em Cristo Jesus, para sermos iguais, semelhantes, na mesma forma de Cristo, gente madura, gente com bagagem espiritual, gente com pele grossa espiritual, gente experimentada na vida, e as dificuldades e as intempéries, os dissabores da existência humana, são cenário que Deus cria para nos moldar à imagem do seu Filho. É uma crise no casamento, onde a gente tem que exercitar o perdão. O perdão é natural? Não. O perdão é sobrenatural. Só gente madura consegue perdoar. Quando a gente tem que educar o nosso filho, e às vezes a gente tem que se sacrificar por ele, dar para ele aquilo que ele não merece, isso é sacrifício. O sacrifício não é natural, é sobrenatural. Revela Cristo, porque foi Ele que se sacrificou por nós. As intempéries acontecem para isso, queridos. E o salmista diz que nesse processo de Deus nos moldar, nos provar, nos purificar, vai haver um dia, verso de número 6, ele diz isso, que todo esse sofrimento ele vai acabar. Ele diz no verso número 6, sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Os ímpios aqui é aquilo que é a pedra do sapato na vida do salmista. É o que causa sofrimento para ele. E o salmista está dizendo, Deus ele vai manifestar o seu juízo contra eles. Vai haver um dia que Deus vai acabar o sofrimento, toda a nossa angústia, toda a nossa dor. E nesse processo, na caminhada da redenção, onde nós enfrentamos dores e sofrimentos, nós estamos com essa expectativa e esperança de que quando Jesus retornar e a nova Jerusalém descer, ataviada e preparada para os justos, para aqueles que se refugiam no Senhor, não vai ter sofrimento. Não vai ter mais prova. Não vai ter mais angústia. E aí o salmista arremata no verso de número 7 dizendo, pois o Senhor é justo e ama a justiça. E os justos, repito, quem são justos? Aqueles que confiam no Senhor. Não é aqueles que não pecam, não. É aqueles que confiam no Senhor. Os justos verão a face de Deus. Quem é que vai ver a face do Senhor? Os justos. Quem são os justos? Paulo responde, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que confiam em Cristo Jesus, aqueles que se refugiam em Cristo Jesus, aquele que Cristo é tudo sobre todos, para a glória de Deus Pai. Esses são os justos. E o apóstolo João, para arrematar a nossa conversa nessa noite, escrevendo na sua primeira epístola, João fala o seguinte, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, quando o justo e reto juiz se manifestar, quando o Senhor da glória se manifestar, quando o Rei da glória, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o cavaleiro do cavalo branco se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. Nós seremos semelhantes a Ele. E como é Jesus? Jesus é uma criança infantil, guiado por toda sorte de doutrina, que fica assim vagueando, frágil, qualquer coisinha é fragilizado pelas circunstâncias. Jesus é uma pessoa madura, é um homem maduro, é um homem experimentado nas dores, é um homem que aprendeu pelo que sofreu, é um homem de dores, e ele venceu, e ele está dizendo: olha, você pode enfrentar a aflição, mas confia em mim, porque eu venci. E se você estiver em mim, você também vencerá. E haverá um dia que você será completamente igual a mim. E assim como você é conhecido, assim como você é visto agora, você me verá. Essa é a nossa esperança. Diante disso, duas perguntas para nós. Diante das intempéries da vida, você tem confiado na soberania do Senhor? De que por mais que os fundamentos estão sendo destruídos, o Senhor está no seu santo templo e tem o seu trono nos céus? Na hora que a corda começa a roer para o seu lado, na hora que você passa por pressões e dificuldades, você confia na soberania do Senhor, ou você diz: não, eu resolvo, eu consigo construir meus próprios lugares de refúgio, eu tenho uma solução? Segundo, diante das intempéries da vida, você tem confiado no propósito do Senhor? De que o Senhor está usando cada adversidade para te provar, a fim de que você seja conforme a imagem do seu Filho, e naquele grande dia contemple a sua face? Ou você tem murmurado, ou você tem reclamado, ou você tem desistido do processo? Sabe aqueles alunos quando começam a apertar provas, atividades, vou sair da faculdade, vou sair dessa escola, está muito difícil. Você tem confiado, conforme Filipenses 1,6, de que aquele que começou a boa obra em você, aquele que começou a boa obra em você, é fiel e poderoso para completá-la até o grande dia. Ele vai completar. Agora você precisa perseverar. E para que eu e você perseveremos, precisamos confiar no Senhor. Vamos orar, meus queridos? Deus bendito, poderoso, assim como o salmista, Senhor, abre o Salmo de número 11, com essa convicção latente no seu coração, assim também nós agora queremos reafirmarmos: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Não é que o Senhor é um dos meus refúgios, não, o Senhor é o nosso único refúgio, é o nosso exclusivo refúgio. Não existe outra realidade, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, Senhor, em que nós busquemos esse refúgio, esse lugar de segurança, onde sentimos seguros, onde sentimos guardados, protegidos, contra os dardos inflamados do diabo. Tu és o nosso refúgio. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes ao longo da nossa vida, que nós não confiamos no refúgio do Senhor, que buscamos, ó Deus,
em outros lugares, em outras realidades, às vezes consciente ou não, um refúgio. E esse lugar e essa realidade que nós achávamos que ia nos dar segurança e proteção, se mostrou completamente ineficaz e impotente, porque só o Senhor pode ser o nosso refúgio. Nos ajude a confiar, nos ajude a depender da Tua soberania, nos ajude a esperar, a depender e a descansar, de que mesmo quando nós estamos dormindo, o Senhor trabalha em nosso favor. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu estás no Teu santo templo, e nos céus está o Teu santo trono. Tu estás no controle, e por mais que o diabo, Senhor, planeje, organize, ó Deus, contra as nossas vidas, orquestre contra as nossas vidas, todos os seus planos serão frustrados, porque ele já perdeu essa batalha, porque Cristo é o nosso Senhor, Ele é vencedor. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter anseio do futuro, vivemos ansiosos, porque o nosso presente, assim como o nosso passado e o nosso futuro, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E ninguém, Senhor, pode arrebatar as nossas vidas das Tuas mãos. Nos ajude a confiarmos, de que por mais que a gente não entenda, porque a gente está passando por esse processo, nós entendemos que o Senhor não desperdiça sofrimento na vida dos Teus filhos. O Senhor está nos maturando. Nos ajude a perseverar, Senhor. Tira a infantilidade do nosso coração, de às vezes queremos parar, desistir, sair da rota, sair do processo, sair dessa roda do oleiro. Nós estamos na roda do oleiro, e Tu és o nosso oleiro. Nos molda, nos purifica, nos transforma à imagem de Cristo. Maridos maduros, esposas maduras, filhos comprometidos com o Evangelho, pais que tem as suas mentes cativas à Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Essa é a igreja que nós queremos ser, e nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus continue abençoando, meus amados, em nome de Jesus.